Muito bem, hoje eu vou bater um papo com o Valdir Franzini. Ele é engenheiro agrônomo, é consultor de negócios e é proprietário também do podcast Academia do Agro. O tema da nossa entrevista será o perfil do representante comercial de insumos moderno. E aí, Valdir? Beleza, divino, Tranquilo? Ronaldo. Graças a Deus, estou nessa paz. Valdir, para falar de vendedor, a gente tem que falar de vendas, né? Em primeiro lugar. Tem que conceituar o que são as vendas. Mas, Valdir, como eu estava dizendo, para falar de vendedor, antes nós temos que falar de venda, fazer uma conceituação de venda. O que é a venda? A venda é um processo muito simples. É o atendimento das necessidades de um consumidor, ou do cliente, como queira, por meio de produtos e ou serviços. Ponto. Essa é a conceituação. Perfeito. E a venda é uma das coisas mais antigas que se tem, né, na realidade. E para se fazer uma boa venda, tem que ter conhecimento, né? E quais são os pilares do bom vendedor da área agrícola? Divino, alguns pensamentos é bastante interessante nessa explanação do que é necessário para ser hoje um bom vendedor, um bom representante comercial. Uma delas começa com uma reflexão. Você conhece alguma faculdade ou universidade ou curso superior de vendas? Não conheço. Há uma miríade de profissões, de trabalho, de especializações, mas você não conhece nenhuma universidade que forme um vendedor. Então, a gente começa por aí para explicar o quão grande é o dimensionamento, as capacitações, as qualificações, as competências, como queira, os aspectos que possa formar um bom vendedor. Então, eu vejo que esse tópico ele é bastante, enriquecido por conta dessa grandiosidade, né, de atitudes e ou competências que um profissional deve ter para ser um bom vendedor. Mas vamos começar com alguns que eu chamaria pilares ou chamar de princípios básicos para que um moderno vendedor de insumos possa ter. Ele precisa ser, primeiro, como uma esponja de informações. Ele tem que capturar o máximo possível de informações do mercado, do produto, do cliente, do ambiente, da sociedade, etc. Para quê? Para que ele possa, absorvendo essas informações, ter capacidade de devolver isso com o seu interlocutor, com o seu cliente, com o seu futuro consumidor. Uma outra coisa, um vendedor, ele tem que maximizar o máximo de contatos que ele tem, o que a gente chama de contatos úteis. Ele tem que ter uma network, né, como se fala hoje, um nível de relacionamento bem organizado, bem setado, e ele fazer a priorização para poder entender as necessidades de cada um desses contatos, de cada um desses futuros clientes, tecnicamente chamado de prospects. Esse vendedor, ele também tem como princípio básico conhecimento técnico. E aí nós temos 4 níveis de conhecimento técnico para falar. Nós podemos falar que ele tem que conhecer muito bem os produtos e, principalmente, os produtos concorrentes. Seus benefícios, suas vantagens, seus atributos. Ele tem, além de conhecer o seu produto e os seus concorrentes, ele tem que conhecer, ele tem que ter a tecnologia de uso de cada um desses produtos ou dos serviços que ele compreende. Porque como fazer o produto funcionar da melhor maneira possível junto ao seu cliente. Além disso, para o vendedor de insumo agrícola, ele tem que ter conhecimentos gerais sobre cultura que o produto vai se destinar, óbvio, natural. E também conhecimentos gerais sobre o agronegócio como um todo, tá? Isso é suficiente? Não. Existe também a tal de execução prática. O que é execução prática? Nós temos as imprevisibilidades de vendas, é natural. Tu vai lá acertando o cliente que você vai vender 100 e vende 20, é possível. Você vai lá para vender para um cliente que quer comprar 200, mas de repente ele muda a cultura, de
repente há um atraso de plantio, de repente há alguma intercorrência que a gente fala, então há uma imprevisibilidade natural das vendas. Ele tem que estar bem preparado para esse tipo de coisa. Ele tem que estar em radar permanente com o mercado e com o pool dos seus produtores, para saber quais são as tendências, quais são as preferências, como é que os concorrentes estão caminhando, ou seja, ele tem que estar bem linkado na sua comunidade, no seu meio. E ter uma consciência, que para mim talvez seja a parte mais importante de um vendedor hoje moderno. Estado mental positivo. O que é estado mental positivo? Cara, é várias coisas. Motivação, confiança, entusiasmo, pegada, resistência, proatividade, iniciativa. Isso faz parte de uma característica de um bom vendedor. Tá? Esses aspectos comportamentais que diferenciam os bons vendedores dos medianos, dá para se aprofundar até um pouco mais, viu, Divino? Podemos falar como falei, de motivação, podemos falar de capacidade de planejar e seguir planejado. Isso é uma característica comportamental. O cara tem um nível, uma disciplina, o cara tem um foco maior. Nós podemos falar do cara ter um desejo, como é que eu falo isso? Um desejo genuíno de estar sempre ampliando o conhecimento. O cara tem que ter vontade de aprender, vontade de cada vez mais adquirir novos conhecimentos, seja do produto, seja de técnico, seja do meio. Aquilo que eu chamo de esponja de informações. Ele não pode ser um vendedor robô. Aquele que vai e tira o preço, vendedor automatizado, que o cara não tem sentimento nenhum, é um negócio muito frio. Ele tem que ter personalidade. Eu estou falando tudo de características comportamentais, tá? Ele tem que ter personalidade. O que é personalidade? Personalidade é emitir a opinião dele. Ele é um técnico, né? Ele é um profissional. Quando uma pessoa, um cliente, um agricultor fala assim, não, mas eu quero usar tal produto. Eu falei, olha, tudo bem, você pode usar esse produto, porém, na minha visão, ele não é o mais recomendado para a sua situação. Ele não é tão eficiente, na minha opinião. Ele tem que ter essa convicção, essa personalidade. E até para dizer não sei, porque às vezes ele é solicitado para dar uma opinião técnica e ele não tem um conhecimento profundo. Então ele tem que dizer, olha, eu não tenho conhecimento suficiente para lhe dar ação. Isso chama-se personalidade. Um outro aspecto que eu considero, também dentro desse comportamental, Divino, é o vendedor ter uma capacidade de estar sempre trazendo, ou, na verdade, levando ao seu cliente, ao seu produtor, ao agricultor, informações úteis. Eu sou um vendedor de adubo, eu não vou falar sobre mercado, eu não vou falar sobre commodity, eu não vou falar da cultura da soja, eu não vou falar da força do agronegócio. Negativo. Tá? Não é porque você é um vendedor de fertilizante que você não vai falar sobre manejo técnico da cultura, você não vai falar sobre o mercado. Não, você tem que ser por isso que eu digo que o vendedor ele tem que estar muito antenado no meio que ele atua, no meio que ele trabalha. Vendedor, cara, aí pode ser o de insumos agrícolas, pode ser o balconista, pode ser o vendedor de carro. Ele tem que ter empatia com as pessoas. Ele tem que gostar de conversar e de atender e de se relacionar com pessoas. Se o cara não tem uma característica dessa, não funciona. E talvez, Valdir, por último, estar firmemente, pois não. Dentro dessas características, eu acho que poucas pessoas se enquadram. É por isso que o mercado está tão carente de vendedores hoje. Picoteou muito? Dentro dessas características que você colocou, que são várias características, pouquíssimas pessoas se enquadram. É por isso que o mercado é tão carente de bons vendedores. Divino, talvez com uma ou outra dessas características faltantes, ele talvez não consiga ser um bom vendedor. Agora, o vendedor, ele não nasce vendedor. Isso aí é uma ilusão também. Ele se prepara para ser um bom vendedor. É óbvio, se ele não tem característica de gostar de conversar com pessoas, é uma pessoa mais introspectiva, de repente ele gosta mais de pesquisa, ele gosta mais de home office, ok, é possível, tá? Mas, de forma geral, o vendedor, ele não nasce sabendo. E ele consegue adquirir muito boa parte desses aspectos que eu comentei,
buscando treinamento, buscando informação, estudando, se aperfeiçoando. Então, ninguém tem todos esses atributos na sua personalidade. Essas coisas são adquiridas com a prática, com o conhecimento, com o treinamento, com os mentores, olhando a chefia, olhando seu gerente, olhando o seu colega mais eficiente, de repente. É erros e acertos. E é assim que funciona o crescimento. Já dizia Bill Gates, né? Eu tentei 1 milhão de vezes para acertar uma vez só. Tá bom, é isso mesmo. É assim que funciona o crescimento das pessoas. Divino, talvez seja interessante, até para ser mais sintético e até aproveitar a oportunidade que está nos dando, eu tenho um link aqui de informações que eu chamo de mandamentos. Os mandamentos de como perder uma venda. Ou seja, o que um vendedor não deve fazer. O cara tem que ter sensibilidade. Ele não precisa sentir... o cara ficar falando, querer uma radiola para o cara, o meu produto é bom, meu produto tem isso, meu produto tem aquilo. Se o cliente demonstrou vontade de compra, vai lá e tira o pedido. Para a conversa. Não exagera no discurso. Porque uma das coisas fatais para vendedor, você sabe qual que é? Se tornar o chato. Essa não é uma das características de muitos vendedores, que eles não conseguem entender o momento de tirar o pedido. Muitos acham que isso é uma questão de agressividade, e na realidade não é. É uma questão de você entender os sinais do comprador de que ele realmente quer comprar, né? Você quer outro mandamento? Tá? Sim. Meia boca e 4 orelhas. Já ouviu falar disso? Saber ouvir. Não escute o que o cliente tem a dizer, afinal, como vendedor, sua obrigação é só falar, é fatal. O importante, vendedor, não é o que fala, mas sim o que escuta. Então, essa hora de parar de falar, de parar de argumentar, é uma característica que tem que ser desenvolvida e tem que ser adquirida por um bom vendedor. Porque se você se transformar num vendedor chato, não é o mercado que vai tirar, é o cliente que vai te tirar. Ele vai dizer, não quero ouvir mais esse cara. Não, você é muito chato, tá? O cara não para, já falei que não quero, ou eu já quero comprar, mas o cara não para de falar. Acontece isso, tá? Isso também é a questão de empatia, né? O que eu poderia dizer mais em termos de mandamentos? Cara, você trabalha para ganhar a sua comissão, para ganhar a sua corretagem, para ganhar o seu salário, tá? Mas a venda não é só dinheiro, tá? O princípio principal de vendas é você conquistar um cliente e fidelizá-lo para que ele seja um cliente rotineiro seu, tá? Então, não tirar o pedido e virar as costas e acabou. Aqui acabou meu relacionamento com o cliente. Negativo. Tiro no pé. Vai perder a venda e vai perder o cliente. É importante também, eu falei em alguma das passagens anteriores, sobre autocontrole. Cara, o que é autocontrole? Autocontrole é você medir o seu desempenho, tá? Já ouviu falar de seguir o planejado? De fazer um plano de ação, de fazer um roteiro de visita, de fazer um mapa de tráfego, sabe? Isso é fundamental para um profissional de vendas, tá? Então não tem como ele sair de casa sem saber por onde ele vai. Não, mas lógico, se você tem uma prioridade, você atende a sua prioridade e depois segue o seu planejado. Não, mas eu já vi vendedor falar para mim, não, mas a minha semana é só de prioridades. Para meu amigo, se sua semana é só de prioridades, então você está errado. Você não está planejando nada, porque você não sabe o que vem primeiro, o que vem depois. Então, um autocontrole, porque o cara possa analisar desempenho, custo, roteiro, visitação, agenda, é fundamental para um bom vendedor. Se você não tem isso, está fadado a não ter bons resultados. Uma outra coisa que dá para a gente comentar é sinergia. Cara, você já ouviu um funcionário falando assim, o chefe liga para ele,
O cara olha no celular, olha no telefone, o chefe me ligou. Tá. E aí ele, vou dar uma desculpa, qualquer coisa, não fala nada, não atende. Tira no pé. Cara, se você tem algum problema com seu chefe, a primeira coisa que tem que falar com ele. Cara, vem cá, nós precisamos resolver um problema. Não estou conseguindo trabalhar contigo, tu é muito chato, tu pega no meu pé, o que eu estou fazendo errado? Tá? Por quê? O cara é o seu mentor, o cara é o seu diretor, aquele que te dá o traçado. Então, sinergia é fundamental dentro de um processo comercial e principalmente nas relações interpessoais de equipe, por exemplo. Tá? Autocrítica é muito importante para um vendedor também. Cara, puxa vida, aonde que eu errei? O que eu não levei para esse meu cliente? O que eu falhei, sabe? E assumir, de repente, por que não? A gente erra muito, já falei muito dos erros aí, isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento de qualquer profissional. Então, sempre ter o senso de autocrítica em alta, ou seja, se avalie, se não penalizar, mas faça uma reflexão das suas atitudes, dos seus atos, das suas ações, porque isso é fundamental para o vendedor. Eu falei da comissão, né, de dinheiro. Isso. Cuidado com mercenarismo, sabe? Topo tudo por dinheiro. Isso não existe em vendas. Se algum vendedor tem essa concepção, está no lugar errado. Tá? Vai ser agiota, vai ser outra coisa, mas não prestador de serviço. Não, amigo, você tem que criar, você tem que fazer no seu produtor, no seu futuro cliente, o que os americanos chamam muito de rapport, engajamento. Se você conseguir a confiança do seu cliente naquilo que você está falando, que você está propondo no produto ou no serviço, você conquistou a sua venda. Mas ele não comprou de mim, mas ele vai comprar de você uma hora, porque ele confia no que você está vendendo, do que você está oferecendo, do que você está falando, nas informações do que você está levando. Não caia no mercenarismo, ou seja, vender por vender, topar tudo por dinheiro. Isso é um tiro no pé. E acho, por último, até para encerrar, Divino, tem outras coisas para falar, viu? Se quiser, administração do tempo. Quem é que não tem problema com a administração do tempo? Eu sou um, já levantei a mão. Essa é uma coisa que eu brigo todo dia comigo mesmo, administrar minha agenda, administrar meu tempo. Eu coloco na minha agendinha lá 10, 15 coisas para fazer, quando chega no final do dia eu fiz 5, falei, caramba, né? E aí se acumula para outro dia. Então, isso é uma arte. Cara, e não é vergonha. Tem N cursos na internet, tem N palestras por aí, versões de administração de tempo, de orientação, de treinamento. Faça isso. Administre o tempo que você vai ganhar muito. E talvez, falando já em treinamento, o autotreinamento. Tá? O cara tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar, palestras, especialistas, podcast, por que não? Ouvir, ver experiências dos outros, ouvir comentário de doutores em determinadas áreas, faz com que você se empodere, que você se prepare e que você se sinta como um bom vendedor. E para finalizar, eu acho que até comentei contigo, né? Eu faço muito gosto de fazer um comparativo com um jogo de futebol, né? Apesar que o meu time perdeu ontem, mas faz parte do jogo, foi um clássico, né? Então, o jogador de futebol com o vendedor, o que eles têm? Como que dá para comparar eles? Quando você vai montar uma equipe de futebol, o que você busca no jogador, Divino? Primeira coisa, o nível técnico. Exatamente. Não é isso? Se o cara for pé rapaz, se não for bom de bola, não adianta. Não precisa ser o Neymar da vida, mas ele precisa ter um bom nível técnico. O vendedor é a mesma coisa. Então, nível técnico para o vendedor, você chama conhecimento técnico do meio em que você trabalha. Aí você tem que ter do jogador o quê? Condição física, raça, não é? Eu estou resumindo muito o que eu falei, tá, Divino? O que é no vendedor isso? Força, resistência, capacidade de andar, assimilar objeções, trabalhar com negativas, ouvir mais do que falar. Isso é resistência, isso é raça. O bom jogador, ele tem que ter colocação tática.
que é colocação tática na linguagem boleira? É o cara se posicionar bem no campo, certo? O cara atender bem o planejamento que as orientações que o treinador deu para ele. O vendedor é a mesma coisa, ele tem que ter capacidade de planejar, de montar estratégia e seguir o planejado. O mais importante não é planejar. Tem iniciativas, mas não tem acabativas, né? Tem que ter grande planejamento. O cara tem que ter uma boa cabeça, o jogador, né? Senão, o que ele vira? Ele vira baladeiro, ele fica nos bailes, né? Fica nas noites da vida. O cara tem que ser um cara bem preparado, um cara bem situado. Esse é um bom jogador de futebol. O vendedor é a mesma coisa. Ele tem que ter motivação, entusiasmo, bom relacionamento, empatia, né? Aí você fala, mas não existe vendedores assim, Valdir. Existe. Eu te dou N exemplos. Quer ver os primeiros? As 20 entrevistas que eu fiz no podcast, todos eles foram excelentes vendedores. E todos eles, em maior ou menor escala, têm essas características. E, por final, um bom jogador quer ganhar boa remuneração. Tá? O vendedor vai criar, com isso, condições de ter e obter um alto comissionamento. Porque o cara é bom. Certo? Simples assim, divino. Valdir, Perguntas? você deu uma palestra de vendas. Essa palestra, ela serve para qualquer produto que a pessoa for vender, seja ele um carro, seja ele um produto agrícola, seja ele uma roupa. Enfim, os princípios, eles são muito semelhantes. Mas no caso específico do vendedor de insumos agrícolas, o que muda? O que ele tem que ter de diferencial de um vendedor de um outro produto qualquer? Cara, o ambiente que um vendedor de insumos agrícolas trabalha, ele é... Primeiro é o público-alvo dele, eu acho que isso é importante dizer, tá? O público-alvo de um vendedor agrícola é o produtor, obviamente, tá? E as características de os produtores rurais exigem muito dessas competências que eu te falei. Por exemplo, os produtores variam de tamanho, nível técnico, condição econômica, personalidade, modus operantes, modus pensantes, taxa de adoção de novas tecnologias de produtos, alguns são mais restritos, outros são mais ousados. É uma atividade de alto risco. Usam insumos para produzir um produto final, eles não são consumidores de um bem durável, por exemplo, ou de um bem não durável. Tá? Aquilo que você está vendendo é matéria-prima para o produto final dele, que é a commodity, que é o grão, a soja, o gado, etc, etc. Antigamente até se poderia falar isso, hoje já não é bem isso. O produtor, eles eram extremamente carentes, estou falando de forma geral, tá? Extremamente carente de informações úteis, técnicas, financeiras e pontuais. E o vendedor de insumos é um meio de se levar boas informações para o produtor rural. Mas hoje isso já mudou muito. Pela tecnologia que se tem hoje, o produtor está muito mais bem informado, muito mais bem preparado nesse sistema. Uma das características também, Divino, que difere de outros produtos, o produtor ele está extremamente saturado de informações desnecessárias, discursos mecânicos de vendedores sobre produtos, visitação inócua, o cara vai lá para falar sobre política, sabe? Tanto é que hoje tem muitas propriedades que você quer a visita para você poder conversar com o produtor, porque o cara não tem tempo, o cara está na vida dele ali, não tem como ele parar, tá? Em muitas situações, e até em função do meio que o produtor vive, ele tem uma certa insegurança, ele tem uma desconfiança no sentido sua física lidando com multinacional, grupos empresariais grandes, né, na verdade, no relacionamento com bancos, por exemplo. Então, sempre existe um pouco mais cauteloso, um pouco mais restrito, né? Então, o vendedor faz muito esse papel de aproximação, de consultor, até de mentoria nesse sentido. Essa talvez seja uma das principais diferenças que eu vejo com outros produtos, tá? É um vendedor um pouco mais completo.
Hoje fala-se muito do kit agrônomo, do agrônomo que ele pega um kit da empresa e ele decora uma série de informações a respeito de determinado produto e ele vai até a propriedade e, na realidade, ele não tem tanto conhecimento de venda, ele tem conhecimento daquilo que ele aprendeu a falar e até vou usar um jargão que você usou aí, que é o vendedor mecânico, robótico. Ele chega com um discurso pronto, preparado, e é isso que ele sabe fazer. Esse vendedor, ele tem futuro no mercado? Se ele não se preparar, se ele não se desenvolver, ele fica à margem, sem dúvida nenhuma. Tá? É uma coisa o cliente, o produtor, te comprar por uma necessidade imediata, às vezes por um chamariz de um preço atraente. Acontece também. Tá? Mas você não consegue fidelizar um cliente desse, você não consegue conquistar um cliente desse. Vou te dar um exemplo, Divino, agora da nossa vida diária. Hoje eu estou com uma dor de cabeça muito grande. Aí eu vou comprar uma determinada aspirina, uma determinada marca, que eu sempre uso ela. Tá? Eu não vou aqui no Carrefour, que está a 2 quadras aqui de casa, comprar essa aspirina que custa 0,20 centavos, mas eu vou 5 quarteirões mais à frente, na farmácia do seu Pedro, que me atende há mais de 20 anos, e ele vende essa mesma aspirina por R$1. Mas eu vou lá. Por quê? Porque quando eu chego lá, ele falou assim, eu vou dizer, mas por que você vai tomar aspirina? Você só está tomando esse troço aí, você não está fazendo bem para você, cara. Você tem que, ou procura um médico, para ver direitinho que você está tendo essa dor de cabeça, ou então experimenta esse material aqui, ou esse produto aqui, que é menos invasivo, menos corrosivo para ti, e tal, tal, tal. De quem que eu vou comprar aspirina? Do vendedor do Carrefour? Ou vou lá, estou sentindo o nome de um supermercado, né? Ou vou lá na farmácia do seu Pedro, que me conhece há 20 anos. Por que isso? 2 coisas no processo de venda. Você só vende confiança e qualidade. Confiança você cria no produto, a sua empresa cria no produto, o vendedor do produto para o produtor. Para o cliente, isso é confiança. E a qualidade, quem confere é o produto, quem confere é o resultado, quem confere é o vendedor, que acompanha a utilização e a boa orientação da utilização daquele produto. A soma de 2 coisas, confiança e qualidade. E a cobrança em cima desses vendedores? Porque as empresas, elas querem resultado, e o resultado, muitas vezes, ele é imediato, ele não pode esperar. Como conviver com essa cobrança tão grande? Cara, assim, a cobrança é grande porque as necessidades das empresas são grandes, a pressão, como eu disse, saber trabalhar com alta pressão faz parte. Agora, se um vendedor está bem preparado, se ele está bem consciente, se lembra que eu comentei para você sobre autocontrole? Falou assim, doutor, ô minha chefia, vem cá. Você está me pedindo 10 milhões de faturamento esse mês. Tudo bem. Está aqui o meu mercado. Minha carteira de cliente aqui são 22 clientes que eu estou atendendo. Cada um planta tanto. A capacidade de faturamento deles é 3, 4 milhões. Eu não tenho como atender 10 milhões com 3. Meu mercado está muito restrito. Ah, mas por que você não atende fulano, ciclano, beltrano? Porque os caras já estão fidelizados com uma outra empresa. Ou que os caras já compraram. Ou porque o cara não vai mais plantar aquele produto que nós íamos vender, etc, etc, etc. Então, um vendedor bem preparado, ele não se verga a uma cobrança exagerada. Agora, as empresas hoje, mais do que nunca, até pela tecnologia, pelas informações, hoje pela tecnologia na palma da mão, hoje elas têm um dimensionamento muito claro dos seus territórios, da potencialidade do seu território, o que se pode explorar daquele território, daquele mercado para o seu negócio. Então, não é muito lógico uma empresa chegar para um vendedor e pedir assim, olha, você tem que dobrar suas vendas o mês que vem. Não funciona dessa forma, porque ela já sabe se o mercado comporta ou não. Até porque, Divino, você faz ideia, por exemplo, na região de Rio Verde, vou pegar Rio Verde, hein? Que eu acho que eu tenho alguma noção. Quantos vendedores de insumos agrícolas você acha que atua no mercado de Rio Verde? Nem precisa sair de fora, nem olhar para Santa Helena já tem. Não, só de Rio Verde.
Quantos vendedores de insumos? Não é distribuidores nem revendas, nem cooperativa. Quantos vendedores você acha que tem? Eu não tenho a mínima ideia, Valdir. Tá. Estima-se mais de 1.300 vendedores de insumos É muita agrícolas. gente, é muita gente. Se batendo na estrada. Alguns se sobressaem, lógico que se sobressaem, por experiência, por já ter amassado muito barro, por ter aprendido muito, são bons técnicos. Na maioria das vezes, um vendedor de insumo agrícola, ele é um bom técnico, ele tem que ser um bom técnico. Tudo bem, focar em determinada cultura, focar em determinada ação, tudo bem, mas ele tem que ser um bom técnico, porque senão ele não constrói confiança, ele não conquista a confiança dos seus clientes, dos seus afiliados, né? Cara, você vê, é muito prazeroso e até que muito sucinto às vezes falar de venda com tantos aspectos, né, que um vendedor possa ter. Imagine, por exemplo, nós não falamos, por exemplo, de equipe, né? Nós não falamos hoje de um gestor de uma equipe de venda, nós falamos ser uma empresa solicitar, fazer uma pressão maior em função de vender mais. É verdade. Mas aí como é que você motiva uma equipe? Como é que você percebe que aquele vendedor está precisando de um apoio comportamental, um apoio técnico? Como é que você faz? Como é que isso é feito? Como é que isso é conduzido? Então, daríamos aí mais uma live aí para nós fazermos. Nós já estamos com mais de 30 minutos, né? Eu te agradeço. E nós vamos ter que chegar ao final. Mas, enfim, sumarizando o que você disse, porque hoje tem muitos jovens que, ao terminarem um curso de agronomia, por exemplo, eles já querem entrar no mercado. E ser vendedor é algo altamente atraente, porque ele pode ter um rendimento muito grande, maior, bem maior até do que ele começar como um técnico, né? E qual seria a mensagem que você deixaria para esses jovens que estão prestes a buscar um espaço ao sol nesse mercado tão competitivo? Humildade, persistência, determinação, tá? É isso que eles precisam ter. Humildade para saber que estão saindo da faculdade ungidos, benzidos, certo? E completos de teoria. E eles estão ainda muito carentes da prática, do manejo, do hábito, da forma como fazer certo. Então, a humildade para começar pelo primeiro degrau. Eu me recordo, quando eu era vendedor, representante comercial em Rio Verde, eu tinha meus auxiliares, recém-formados no colégio agrícola, né? E eu falava para eles, se eu tivesse a oportunidade que eu estou dando para vocês hoje, na minha época que eu era agrônomo, hoje eu estaria muito melhor. Porque eu estou dando a oportunidade hoje de vocês aprenderem, ouçam, participe dos atos que a gente está fazendo, acompanhe as nossas conversas, nossos diálogos, as nossas palestras, as nossas interlocuções com o produtor, e vai assimilando isso. Ou seja, um recém-formado tem que ter a humildade de começar por baixo mesmo, dar o primeiro degrau, um trainee. Agora, você não vai entrar como diretor, você não vai entrar como vendedor. E é verdade, a área de vendas, principalmente do agronegócio, aliás, de qualquer setor, é o que mais bem paga ao vendedor. É o que mais bem paga ao vendedor. Ganha-se dinheiro, desde que ele seja um bom vendedor. Estamos no ar, Divino, ainda? Estamos no ar, tá. Oi? É que fez no silêncio aí, Alô? eu achei que tivesse... Oi, Divino. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Mas congelou umas 10 vezes isso daí. Você chegou a ouvir o que eu falei? Ouvi, Ou cortou? ouvi Tá. sim. Tá. Né? E você falava que é uma das partes, um dos setores que mais bem pagam, né? É o setor de vendas. Perfeito? Valdir, eu acho que tudo bem. Eu acho que a mensagem era essa, a mensagem que a gente... Tá picoteando. Eu acho que a mensagem... Ficou ruim agora, né, a internet. Melhorou? Melhorou agora?
Sim, eu estou te ouvindo, Infelizmente a internet ela tem desses problemas, né? Mas, Valdir, eu acho que a mensagem é essa, a mensagem foi passada, as dicas que você deu, eu acho que elas são uma aula, uma grande aula, e em especial para os jovens, mas também para aqueles que já estão no mercado há muito tempo e que precisam de se reciclar, que precisam de entender que essa profissão, ela exige a cada dia desafios novos, em especial desafios de aprendizagem. Eu acho que você conseguiu passar essa mensagem. Muito obrigado. E esse é apenas o nosso primeiro bate-papo de vários que virão por aí. Sempre à disposição, Divino. Obrigado aí pela oportunidade também. Um abraço a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Hoje eu bati um papo com o Valdir Franzini. Ele é engenheiro agrônomo, é consultor de negócios, proprietário do podcast Academia do Agro. Procure o podcast Academia do Agro e eu tenho certeza você tem muito a aprender, porque ele só conversa com gente fera nesse podcast. E o tema da nossa entrevista foi o perfil do representante comercial de insumos moderno. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Em breve nós estaremos de volta. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.